Gênesis 9, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim o texto da palavra: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala com a tua igreja esta noite, meu Pai, que os nossos corações possam ser apacentados pela tua palavra, que nós possamos ouvir, Pai amado, o que o Senhor tem para esta noite para nós, e que a porção do Senhor nos faça ser aprimorados na imagem de Jesus Cristo. Pai amado, que esta noite seja uma noite que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Meus irmãos, esse é um texto que a gente vai começar, não hoje, mas a gente vai continuar percebendo as riquezas do livro de Gênesis. Na pregação expositiva, a gente começa a ter mais atenção a alguns detalhes. Então, normalmente, quando a gente está em pregação expositiva, a gente está buscando entender por que o texto diz aquilo que está dizendo, e hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor por que isso está registrado aqui. Uma das coisas que eu falei bastante, os outros irmãos, membros da equipe pastoral também falaram bastante, é que de Gênesis 1, 2 e 3 flui toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela sai de Gênesis 1, 2 e 3. Tudo que acontece na Bíblia está atrelado a Gênesis 1, 2 e 3. E esse texto aqui é uma reverberação, é como se estivesse fluindo novamente de Gênesis 1. Gênesis 9 é uma nova criação. Em outras palavras, a gente pode dizer que Gênesis 9 é uma nova criação, é um novo formato. E a mesma ordem que Deus deu para Adão em Gênesis 1, 28, ele está dando agora para Noé, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Quando a gente começa a perceber que isso que a gente está lendo de Noé é uma repetição, não seria repetição, o termo certo seria uma reverberação, ou seja, está sendo influenciado por Gênesis 1, você começa a perceber que Deus tem um padrão de crescimento. Deus, ele escolhe alguém do jeito que ele gosta, e a partir dali ele quer que essas coisas se multipliquem. Isso a gente vai ver daqui a pouco, outras aplicações, mas percebam comigo que Gênesis 9, e agora eu já comecei explicando o versículo 1 para que vocês percebam isso, A partir de agora, quando você lê a Bíblia, comece a perguntar com que ela está se conectando. A Bíblia, ela está se conectando com alguma coisa entre ela, Então, quando você lê Apocalipse 21 e 22, ela está conectada com Gênesis 1, 2 e 3. Quando você lê lá 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, ele está conectado com Gênesis 12. E tudo isso está conectado. Vocês que estão, nós na verdade, que estamos vivendo essa bênção de acompanhar uma pregação expositiva, nós começamos a perceber que tudo que está escrito aqui é verdade e está aqui por algum motivo. Vocês sabem muito bem, eu espero que vocês saibam, que a Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. Então não foi o Espírito Santo não tirou a mente da pessoa e a pessoa começou a escrever. Não foi assim. A pessoa escrevia, mas tudo que foi escrito o Espírito Santo aprovou.
E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o texto, mas eu quero que vocês percebam que várias riquezas do livro de Gênesis e também da Bíblia, se você ler com mais atenção, você vai ver que está tudo conectado. Então, esse novo mandamento para Noé não é novo mandamento, é o mesmo mandamento que foi dado para Adão. E quando esses detalhes começam a chamar a sua atenção e a minha atenção, a gente começa a perceber coisas que Deus quer falar com a gente hoje. Quando eu olho o versículo 2, ele vai dizer assim, ó: todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Isso também está, em outras palavras, em Gênesis 1, quando Gênesis 1 Deus fala, sujeitai-vos todas as coisas. Então em Gênesis 1 Deus ordenou que o homem sujeitasse todos os animais. Só que aqui não é mais dessa maneira. Ele está dizendo que agora estes animais terão pavor do homem. Algumas pessoas explicam essa ideia do pavor por dois motivos. Primeiro, porque uma das leituras, é que quando o homem pecou e caiu, ele entrou em guerra com a criação. Isso está explicado em Romanos. Quando o homem pecou e caiu, ele entrou em guerra com a criação. Então é provável que antes do dilúvio, os homens e os animais pudessem estar em guerra. Então os animais, eles não queriam estar perto dos homens, os animais não queriam se submeter aos homens, e os homens queriam submeter os animais, e alguns comentaristas dizem que isso é provável que tenha havido guerra entre os homens e os animais. E qual é a questão? Quando o homem foi crescendo junto com a natureza e a população era grande, quando um animal se revoltava, tinha muitas pessoas para diminuir a fúria dos animais. Tinha muitas pessoas para diminuir a guerra entre os animais. Mas agora, novamente, atrelado à bênção de multipliquem-se, Deus fala que esses animais terão pavor. E isso, se você observar, hoje, graças a Deus, se você pensar um pouco, que os animais têm pavor de nós. Porque imagina se entra um leão aqui dentro, a gente é que tem pavor dele, a gente sai correndo, a gente já está desesperado. Mas o fato desses animais terem pavor de nós, isso mantém a nossa vida. Não sei se você já conversou com alguma criança que está com medo do cachorro, que está com medo do gato, alguma mulher que está com medo da barata, e você fala assim, ó, ele está com mais medo de você do que você dele. Já ouviu essa frase? Ele está sendo explicado aqui nesse texto. E por quê? Porque, assim, provavelmente é porque havia guerra antes do dilúvio, e agora, como Deus notou que o homem não consegue subjugar a natureza para a manutenção da vida, Deus faz com que esses animais tenham pavor dos homens. Entender isso nos ajuda que Deus, ele não está como algumas pessoas pensam, criou o mundo e deixou seguir. Não, Deus criou o mundo e ele está atento a todos os detalhes. Quando acontece uma coisa, ele vai lá e ajusta. Quando tem alguma coisa para resolver, ele vem e interfere. Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que interfere. Então Deus, ele está vendo as nossas situações e ele está dando jeito de manter a vida. Deus, ele faz a manutenção da nossa vida. Eu lembro muito da passagem que Jesus fala que os pardais não trabalham, não enfiam, e os lírios do campo também não trabalham nem enfiam, mas eles são cuidados pelo Senhor. Imagine eu e você. Então, perceber que Deus colocou o temor nos animais vai me ajudar e te ajudar a perceber que Deus está mantendo a vida. Eu estou passando rápido porque a gente vai voltar dando uma nova roupagem no texto. Aí no versículo 3 ele fala: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Então, ainda pensando na manutenção da vida, na ideia de cresçam e multipliquem-se, Deus agora dá liberdade para o homem. Deus agora dá permissão para o homem comer carne. Então, eu estava brincando com o Mateus, que pregou no domingo passado, que ele falou assim: imagine que Noé querendo fazer um churrasco, mas não podia. Aí eu falei, não podia mesmo, né, Mateus? Por quê? Porque antes do dilúvio as pessoas não podiam comer carne. É provável que soasse para eles comer animal, como soar para mim e para você. Imagine que a gente fala assim, ó,
a partir de hoje você pode comer pedra. Na sua mente vai falar, oxe, como assim? Então é provável que soou assim para aquele pessoal ali. Falou assim, a gente vai comer animal e hoje a gente não vive sem carne de animal, né? E por que isso aconteceu? Porque quando aconteceu o dilúvio, teve uma mudança na atmosfera da terra, e por isso, com essa mudança climática na terra, é provável que as árvores não tenham dado mais o vigor dela como antes. Então antes a gente poderia viver só comendo coisa da árvore. Então o alface era mais nutritivo, o couve era mais nutritivo, a banana era mais nutritiva, e aí eles podiam comer só daquilo e viver. Mas como teve uma quebra na atmosfera, e isso explica também porque a gente vive menos, é provável que essa construção ali, as árvores, a nossa alimentação, já não fosse suficiente. Então Deus, para manutenção da vida, deixa que a gente agora faça churrasco. Mas, assim como lá atrás, em Gênesis, que ele deixa você comer tudo, mas proíbe uma coisa, aqui ele também proíbe. Então no versículo 5 ele fala: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, e de todo animal requererei. Vamos parar aqui, depois a gente fala do homem. Então todo mundo pode comer carne, mas ele fala assim, todavia não comam o sangue. Todavia não comam o sangue. Isso é tão importante, a gente vai trabalhar um pouco o sangue essa noite. Isso é tão importante que essa lei não foi revogada por Jesus. Essa lei aqui de Noé é uma das poucas leis que não foram revogadas por Jesus. Jesus revogou muitas leis. Quando eu falo revogou, ele cumpriu e cumpriu nele, mas esse continuou. Então quando você vai ler lá em Atos, a Bíblia diz que nós gentios também não podemos comer o sangue da carne. Nós gentios também não podemos nos alimentar do sangue da carne, do sangue do animal, né? Então essa é uma lei que foi dali de Noé e continua até hoje. Por quê? Porque os gentios comiam, né, o sangue. Então existiam povos que comiam o animal vivo, não esperava nem o animal morrer, comia ele vivo. E aí chega Deus, fala que isso não é bom, e quando a igreja é implantada, uma das regras é essa: olhe, vocês tiram os ídolos e não podem também comer o sangue dos animais. A gente vai voltar, como eu falei, eu estou fazendo uma rápida explanação, porque a gente vai voltar mostrando como isso impacta a nossa vida hoje. E aí depois ele fala: de todo animal requererei, bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Pense comigo, qual é o primeiro assassino na Bíblia? Caim, todo mundo lembra disso, né? Mas Caim não foi punido com a morte. Caim matou o irmão, e Deus, ao invés de puni-lo com a morte, era como se Deus protegesse para que ele não morresse. A maldição que estava sobre Caim foi tipo de Deus dizendo assim, quem matar Caim será vingado 70 vezes 7. Aí, não, será vingado 7 vezes. Caim será vingado 7 vezes. E aí, o que é que a gente entende? Que quem fazia a gestão jurídica de assassinos era Deus. Então até Noé, quem levantasse a espada contra alguém, era provável que Deus que fizesse toda essa gestão. E eu falei no grupo de crescimento que o motivo do dilúvio acontecer é porque a violência da terra era muita. Não era porque eles mentiam muito, não é porque eles se prostituíam muito, é porque a violência era muita. Então, a primeira ordenança moral de Deus, depois dessa nova criação, a primeira ordenança moral de Deus, depois dessa nova criação, é: não pode matar. E aqui nasce uma coisa que alguns não, né? Muitas pessoas ficam em conflito, que é a pena de morte, e não vamos falar isso, mas isso aqui explica porque em Romanos
Paulo fala que a espada é ministra do bem para execução do mal, para a punição do que é mal. Então, quando Deus fala para que eu e você, para nós, eu creio que você nunca matou ninguém. Isso talvez não fale muito ao nosso coração. Mas você e eu sabemos que tem muita gente matando muita gente aí. Qual é a função da palavra quanto a isso? A palavra diz que se o homem que liderar a nação, que liderar o povo, souber que alguém morreu, ele tem que matar a pessoa que matou. Quando você vai ler isso lá na história dos sacerdotes, ali em Levítico, você vai observar que se alguém matar o seu irmão, ele deve morrer. Agora, se ele matar sem querer, ele tem que fugir. Então, se ele matar querendo, ele deve morrer. Mas se ele matar sem querer, ele deve fugir. Essa é uma maneira de Deus dizer assim, ó, eu só não requererei o sangue, porque você não teve culpa nessa morte. Se você for lá na lei também, se algum animal matar um homem, esse animal tem que morrer. E por que isso chama tanta atenção? Porque Deus delegou ao homem o poder da espada. Isso é um princípio de autoridade que a gente não vai ter tempo de trabalhar hoje, mas eu queria deixar para que vocês pensem. Isso é um princípio de autoridade. Então, antes do dilúvio, quem se opusesse a Caim ia ter que se ver com Deus, porque a única pessoa antes do dilúvio que fazia gestão jurídica de assassinos era Deus. Agora não é mais, agora é o homem. Então Deus fala, aquele que derramar o sangue tem que doar o seu sangue. Isso é a base moral de restituição. Então vamos dizer que alguém me rouba R$15. O mínimo que essa pessoa tem que fazer na justiça, o mínimo é devolver os R$15. Alguém me rouba R$1.000, na justiça o mínimo que essa pessoa tem que fazer é devolver os R$1.000. Mas se alguém tira a vida do outro, como é que ele vai devolver a vida? Ele não pode devolver a vida. Então Deus disse que quem derramar sangue terá sua vida derramada. E aí ele explica por que isso é assim. Ele fala no versículo 6, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Irmãos, o bem mais valioso na terra é a vida do ser humano. E por que esse é o bem mais valioso? Porque é na vida do ser humano que a gente consegue perceber a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para as obras criadas de Deus, você consegue perceber que Deus existe. Mas você só consegue perceber o que é e quem é Deus olhando para o seu irmão. É só olhando para o seu irmão que você consegue perceber o que é e quem é Deus. Porque não existe animal criativo. A criatividade é só de Deus e do homem. Não existe benevolência no reino animal, nem no reino natural. Isso só existe no homem. Não existe justiça no reino natural, no reino animal. Isso só existe no homem. Então, só o homem vivo revela a Deus. Então, a imagem de Deus, ela é o mais importante na terra. E o que é a imagem de Deus? Eu e você. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que esse assunto para Deus é tão caro. É por isso que esse assunto para Deus é tão pesado. Deus fala, Jesus fala, né? Também é Deus. Jesus fala lá em Mateus, dizendo assim, ó, aquele que chamar o seu irmão de louco é réu de juízo. E por que Jesus fala isso? Ele fala isso porque ele sabe que depois que você já não dá valor ao seu irmão, para você não dar valor a Deus é muito fácil. É por isso que João diz, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que vê? Então, quando você percebe que a vida nossa não é valiosa, não necessariamente por nós, mas porque a nossa imagem é a imagem de Deus, a gente começa a tratar o nosso próximo como diferente. A gente começa a tratar o nosso próprio de maneira diferente.
que eu quis dizer. E aí, você já deve ter passado por alguma situação onde alguém fala assim: aquela pessoa, não vejo qualidade nenhuma nela. Não, rapaz, se tem uma pessoa que não tem qualidade, é aquela pessoa. Ou as pessoas não chegam a falar essa frase, mas ela olha para alguém e só vê defeito. Rapaz, quando eu olho para Galdino, eu só vejo defeito. Isso, você está assassinando essa pessoa no seu coração. Por quê? Porque, pelo que eu sei, a única pessoa que não tem qualidade é Satanás. A única pessoa que não faz nada de bom é Satanás. Então, quando você diz que alguém não tem qualidade alguma, você está comparando ele com Satanás. E aí eu vou te dizer se isso é ou não é uma falta de honra à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que às vezes você lidar com pessoas difíceis, a gente estava falando hoje na EBD, que maturidade é amar. Estava falando na EBD hoje que maturidade é amar. Você não ama, é porque você não tem maturidade. É assim que a Bíblia trata. Agora imagine se você olha para uma pessoa e não consegue ver qualidade. É porque você não convive com ele, Galdino. Galdino, depois de tantos anos passando do lado dele, eu aprendi que ele eu tenho é que evitar. Galdino, depois de tanto tempo passando com ele, eu aprendi que ali não tem conversa. O que você está fazendo é matando aquela pessoa no seu coração. E Deus diz: quem matar vai ser requerido o sangue. Lembre-se que eu não estou me apoiando nesse assassinato só em Noé, mas em Jesus. Porque Jesus disse que aquele que odeia seu irmão comete assassinato. Então, quando eu e você olha para um irmão e a gente descarrega nele toda a nossa ira, a nossa raiva, eu não estou respeitando a imagem e semelhança dele. Isso é para mim e para você que gostamos de acusar os outros. Uma vez eu conversando com um advogado e eu falei: rapaz, como é que você foi fazer advocacia? Você é crente, você vai ter que defender o que faz errado. Ele fala: mas Jesus defende quem faz errado. E aí eu calei minha boca. Porque João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, ou seja, o que João está dizendo é: não errem não. Mas quando vocês errarem, lembrem que vocês têm um advogado. E aí eu tive que calar minha boca. Só que, quando alguém erra, quem é que leva a acusação para Deus? Quem é o acusador das nossas almas? Então, quando eu e você nos colocamos como acusadores de um irmão, você não está fazendo papel de justiça. Você não está sendo justo. Você está se assemelhando ao acusador. E eu sei que isso é pesado, porque a gente tem um senso de justiça excelente, altíssimo. Não, aquela pessoa vai ter que sofrer. Satanás fez a mesma coisa com Jó. E finalizando ele fala: mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Ele finaliza esse texto, Moisés, o Espírito Santo, finaliza dizendo: tudo isso que a gente falou até agora é para manutenção da vida. Tudo que falamos até agora é para manutenção da vida. Aí eu falei que dessa vez eu ia ter que ler o texto duas vezes, uma corrida e uma trazendo para o nosso dia a dia, porque esse padrão que a gente viu em Gênesis 1, a gente está vendo aqui. A gente vai ver quando Deus chamar Abraão, e a gente vai ver quando Deus chamar o povo de Israel. A gente também vê na igreja. Esse aqui é um padrão. Esse texto aqui é um padrão. O primeiro padrão: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O que isso representa para a igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque enquanto aqui o crescimento é natural, lá na igreja o crescimento é espiritual. Como é que a gente vai crescer e multiplicar em toda a terra? Indo, pregando a palavra, e as pessoas entregando a vida a Jesus, a população celestial vai aumentar. Então esse padrão, a gente vai ver que tem muitos padrões aqui. Esse padrão agora é nosso. Então você pode dizer assim: Galdino,
Eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para ser evangelista. Tudo bem, mas você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para ir além, ir adiante. E quando você entende que esse padrão, você está embaixo desse padrão, você agora pode perceber que você não precisa ter mais 10 filhos. Você não precisa ter mais 13 filhos. Você não precisa ter mais 20 filhos. Se você quiser, vai ser uma bênção. Mas essa palavra não é mais para você. A palavra para você é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque esse é o padrão de multiplicação de Deus. Crescei e sujeitai a terra. E aí no versículo 2 ele vai falar: todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Como é que isso vem para a nossa igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode nos parar, meus irmãos. E esse padrão aqui é o padrão excelente. Você não pode mais ter medo. Eu lembro que uma vez eu conversando com um pastor, e o pastor falou assim: olha, eu sou medroso. Se você me colocar em qualquer situação e eu puder fugir, eu vou fugir. Mas se Deus me chama para pregar a palavra, eu não tenho medo nenhum. Já entrei em boca de fumo várias vezes, porque Deus mandou eu ir, eu vou. Eu conheço outro pastor, não esse, que ele estava evangelizando, e quando ele chegou na boca de fumo, a mulher, o traficante colocou a arma na cara da mulher e disse: você não vai me pagar não, vou te matar. E esse pastor se lançou em frente à mulher e falou assim: olha, você pode matar ela, mas antes vai ter que matar a mim. Só que ele não foi brigar não, ele se colocou na frente. E o traficante: ô pastor, saia daí, pastor, que eu não vou fazer nada com você não. Então hoje você não vai matar ela. Uma vez quando eu estava lá em Guiné-Bissau, eu perguntei ao pastor missionário que estava lá. Eu falei: ô missionário, você não tem medo da perseguição que está se instalando em Guiné-Bissau não? O movimento Islã está crescendo. E porque o movimento Islã está crescendo, uma hora vai ter perseguição. E já está tendo em Guiné-Bissau. Na época que eu estava não tinha, mas agora já está tendo. A resposta dele foi assim: ó, eu morri no batismo. Você não morreu não? Se você está com medo de perder sua vida, é porque você ainda tem. E ali pronto, eu perdi minha viagem. Saí a viagem chorando, falando: rapaz, eu não sou crente não, eu tenho que me converter. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acredite se quiser. Quem tem que ter medo da gente? Enquanto igreja, pelo amor de Deus, nada de triunfalismo. Ah, eu sou a queridinha dos olhos de Deus. Eu não estou falando isso. Estou falando, quando você pregar, quando você for lá, falar da palavra, quando você for evangelizar, você não pode ter medo de nada. É eles que têm que ter medo de vocês. Uma vez eu estava no trabalho e a mulher falou assim, eu acho que eu já contei isso no púlpito. A mulher falou assim: ô Galdino, por favor, e por mim, porque eu vou ter que demitir uma pessoa que é daquelas religiões de lá. Aí eu falo: minha filha, perde esse medo, mulher, Jesus está contigo. Como é que você está com medo de Satanás tocar se você é de Jesus? Aí Carla uma vez foi numa igreja e a igreja estava ensinando para os jovens: olhe, evitem evangelizar outras religiões. Evitem evangelizar. Vocês entenderam, né? Como é que você ensina para um jovem que ele não pode evangelizar? Porque eles não entenderam que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então, o pavor é eles que tem que ter na pregação da palavra. Quando a Bíblia fala sujeitai-vos tudo, nós, como igreja, estamos debaixo daquela palavra de Jesus que ele fala assim: ó, toda a autoridade me foi dada. O livro de Efésios fala, eu acho que foi Carla que pregou, o livro de Efésios fala assim, ó, que Deus colocou tudo aos pés de Jesus Cristo. E quem é o corpo de Jesus Cristo? Nós. Então esse pavor aqui é o padrão de Deus. O padrão de Deus é você. Oh meu Deus. Você foi criado para vencer. Você foi criado para triunfar. Só que a gente pegou essa verdade, porque é uma verdade, e coloca em outro âmbito. Aí você quer triunfar em coisas que Deus está dizendo: não, não é aí que eu quero que você triunfe. Eu quero que você triunfe aqui na pregação da palavra. Eu quero que você triunfe aqui no amor. Eu quero que você seja vitorioso aqui no perdão. Uma vez eu estava numa casa, aí estava Barnabé e outra criança brincando. E aí os dois pegaram um carro,
segurou o carro com a mão assim, e eu falei assim, ó, o primeiro que largar o carro ganha. Aí um largou. A vitória aqui não é o ter, a vitória aqui não é o possuir, a vitória aqui não é, se você falar mal de mim, Deus vai pesar a mão em você, não toque no ungido do Senhor. Não é essa a vitória é, rapaz, eu consegui perdoar, a vitória é, pô, eu consegui abençoar, a vitória é eu consegui ser generoso, a vitória é eu fui e evangelizei, é essa a vitória. Então este temor que Deus colocou no coração dos animais, a gente tem que entender que os animais temem Noé e a sua família. Isso para nós é a mesma coisa. O inferno não tem poder sobre a igreja. No versículo 3, ele fala: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Não sei se vocês já viram um texto que diz assim, ó: buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Deus está agora no padrão de Noé, e acredite, isso quando você lê Abraão, você vê que esse padrão está em Abraão. Quando você lê lá na lei, esse padrão está na lei. E quando você lê lá em Davi, esse padrão está em Davi. E na igreja também. O que ele está dizendo é: tudo que você precisar, Deus te dá. Tudo nesta terra é seu. Em 1 Coríntios, Deus vai falar assim em 1 Coríntios, Paulo vai falar para a igreja que as pessoas estavam tendo problemas na justiça. Então eu briguei com Lídia, e ao invés de Lídia resolver comigo, Lídia ia para a justiça para resolver a situação. E aí Paulo fala assim, ó: vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? Vocês não sabem, nós não sabemos que a autoridade da terra é nossa. Vocês não sabem que a igreja é o padrão excelente na terra? Então creia que assim como Noé teve acesso agora a todo tipo de alimento, eu e você temos acesso a tudo nesta terra. Jesus fala: aquele que abrir mão da sua vida ganhará 1000 vezes aqui e ainda mais na vida eterna. Porque na igreja, quando você se torna crente de verdade, crente no Senhor de verdade, Deus abre todas as portas para você. E quando Ele não abrir, você precisa estar satisfeito. É por isso que esse padrão aqui se repete, porque em Jesus recebemos todo o poder. E quando eu falo todo o poder, pelo amor de Deus, você não é todo poderoso. Pelo amor de Deus, você não é Deus. Eu estou dizendo assim, ó, que em Jesus, quando você ora, Ele está disponível para fazer. Eu e você, quantas vezes eu e você já não orou por alguém que está doente? E muitas pessoas aqui já viram a doença ir embora. Foi você que curou essa pessoa? Não, foi Deus. Então, tudo isso que para Noé, no padrão de Deus, era alimento, está disponível para você. Todas as coisas são suas. Tudo é seu. Eu lembro que uma vez eu conversando com um missionário, ele falou que ele foi convidado para passar uma noite em um palácio. Palácio, se eu não me engano, é em Marrocos, de um sheik muito rico, que tinha animais exóticos, carrão. Ele falou assim, ó: rapaz, eu cheguei lá e pensei, nem se eu tivesse o dinheiro todo do mundo eu não compraria isso, mas Deus me deu o luxo de desfrutar disso, porque tudo é meu, tudo é seu, tudo é nosso. Nós como a igreja, nós temos tudo, só que a gente normalmente não temos tudo para compartilhar. A gente normalmente quer tudo para nós, só que na igreja tudo é em comum. Carne, porém, que sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. O que Deus está ensinando aqui é que, certo, tudo é seu. Para Noé,
tudo era dele, mas tinha uma restrição. Nós também. O que é que barra eu e você? Muitas vezes o que barra eu e você é que na nossa comunhão não está totalmente plena. Observe que Paulo, ele olha para Marcos e fala: Marcos, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas acreditem em mim. Paulo olha para Marcos e diz: Marcos, você não vai comigo, porque da última vez você fugiu. E aí Paulo faz uma viagem missionária excluindo Marcos. Quando chega no final da vida de Paulo, ele escreve dizendo: traz-me Marcos, porque ele me é útil. É como se Paulo tivesse deixando registrado que ele se arrependeu do que fez. Eu e você não somos tão livres a ponto de querer fazer qualquer coisa. A minha e a sua liberdade acaba na comunhão com o irmão. A minha e a sua liberdade acaba no amor com o irmão. O que é que resume toda a lei? Ame a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Todas as restrições que você vê na Bíblia no Antigo Testamento, tudo que você vê na Bíblia no Antigo Testamento, ele se resume em você amar a Deus profundamente e amar o próximo como a ti mesmo. Quando você não está amando o próximo, quando você não está amando a Deus, é a mesma coisa de comer carne com sangue. É a mesma coisa de matar o seu irmão. É a mesma coisa de adulterar. Isso está escrito em Tiago, viu? Não estou inventando não. Tiago fala assim, ó: aquele que não adultera, assassina. Aquele que não assassina, fala mal do seu irmão. Então, tudo isso se resume a uma coisa: você não está amando o seu próximo. Então essa restrição, porque esse é um dos padrões de Gênesis, tem vários padrões, mas essa restrição aqui, ele vai se resumir na igreja com 2 mandamentos. Mestre, quais são os maiores mandamentos? Aí Jesus responde: amai a Deus acima de todas as coisas, estou resumindo, e amai o próximo como a ti mesmo. Então existe restrição também. Você não é livre para fazer tudo o que você quer fazer. Quando Barnabé ele se converte, ele pega uma propriedade dele e vende e entrega para a igreja distribuir para quem necessita. As pessoas, quando se convertiam na época apostólica, porque é a era de ouro da igreja era a era apostólica, as pessoas pegavam os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, a ponto de que não tinha ninguém com necessidade. Imagine que realidade é essa, que as pessoas voluntariamente davam suas riquezas para que ninguém tivesse necessidade. Como eu já falei aqui, se não me engano foi na pregação de uma quarta-feira, a gente já tem 2000 anos de história, a gente descobriu que quando se faz isso, muitos preguiçosos se achegam. E por isso a igreja melhorou esse formato. Mas melhorou por causa do preguiçoso. Mas a era de ouro é como? Qual era a era de ouro? As pessoas pegavam seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, e é claro, nós não temos mais apóstolos daquela época, e ali fazia a distribuição dos pobres. Então, toda a restrição que você lê na Bíblia, tudo que você ouvir na Bíblia lá, quando você lê agora a Bíblia, toda vez que você lê não faça isso alguma coisa, quando você vê na Bíblia não faça isso alguma coisa, você pode traduzir no seu coração amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Vai ter coisas que vão ser difíceis, mas todos os nãos do Antigo Testamento se resumem em: será que eu estou amando? Todos os nãos se resumem em: será que eu estou amando? E o versículo 6 continua o padrão de Deus: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Tiago fala assim, ó, olha o que Tiago diz: o juízo será sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. O juízo será com misericórdia para quem tiver misericórdia. O que é que eu estou falando? Por que eu estou citando isso? Porque não pense que as suas carnalidades, não pense que as minhas infantilidades, não pense que os meus comentários fora de hora está passando despercebido por Deus.
Tem um texto que está grifado na minha Bíblia, que é para eu me lembrar várias e várias vezes. O texto diz assim, ó: tudo que for falado ao escondido será ouvido em praça pública. Tudo que você fala no ouvido do seu esposo vai ser evidenciado em praça pública. Isso está lá em Lucas. O que é que isso quer dizer? Não pensem que depois que Jesus morreu, Deus não liga para os seus pecados. Liga. Deus liga. E se você não se coloca como humilde, pedir perdão, porque a gente sabe que quem pede perdão, Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Essa é a eficácia da cruz. A eficácia da cruz é Deus pegar os seus pecados e jogar no mar do esquecimento. Mas se você acha que, não, eu vou fazer mesmo, Deus requererá o sangue. E ele termina o texto dizendo: mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. E o que é que esse texto finaliza para nós? Quando nosso foco ser o id, quando a gente perder o medo de ficar com fome, de passar frio, de tomar um tiro, de tomar uma facada, de morrer, quando você perder esse medo, e quando você amar o seu irmão, acredite, haverá crescimento. Haverá crescimento. Vários países só foram evangelizados porque algum missionário foi lá e morreu primeiro. Não é pregou não, primeiro morreu. E depois que ele morreu, outra pessoa foi, e aí ele teve sofrimento e um se converteu, e depois outra pessoa foi e outras pessoas se converteram. Tem vários relatos na história que o primeiro missionário em um lugar morreu. Isso é muitos relatos que isso aconteceu. Então, esse padrão é o meu e o seu padrão. Eu e você temos que ir lá. Eu e você temos que fazer o id. Eu e você temos que sofrer. E por fim, para a gente encerrar, tudo isso aqui, quando fala de sangue, está revelando Jesus. Porque Deus, Mateus falou na semana passada, e a gente vai continuar falando no próximo domingo, Deus é um Deus de aliança. E você vai ver que as alianças de Deus têm derramamento de sangue. E o que Deus está dizendo aqui agora, nesse texto, é que a vida está no sangue. E quando Jesus toma aquela lançada aqui ao lado e sai água, o que é que o escritor vai dizer? Porque não tinha mais sangue. Ou seja, Jesus Cristo deu toda a vida por mim e você. Esse texto aqui, como eu falei, eu acabei tendo que... A explicação mais técnica, eu corri um pouco para dar mais ênfase na explicação do nosso dia a dia. Eu quero que você perceba que o livro de Gênesis, ele vai começar a construir padrões para nós. E quando você olha para esses padrões são visíveis na igreja. E esse padrão que a gente falou sobre hoje é o padrão do id. Crescei e multiplicai. A gente vai crescer e multiplicar indo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você, como cristão, está debaixo dessa ordenança. Se você se batizou, se você falar assim, eu sou batizado, você está debaixo dessa ordenança. E você precisa parar de perder o medo. Você precisa parar de ter medo. Perdendo o medo, você vai mais longe, porque quem tem que ter medo é eles. Não é a igreja que tem que temer. É eles que tem que temer o avanço da igreja. É o STF que tem que ter medo do avanço da igreja. É Kim Jong-un que tem que ter medo do avanço da igreja. É Kwon Yong-chi que tem que ter medo do avanço da igreja. São esses líderes que tentam calar a igreja que tem que ter medo de nós. Galdino, eu posso ser preso? Eu sei. Galdino, a minha família vai sofrer? Eu sei. Mas nós não podemos parar, nós precisamos avançar. E isso tudo em amor aos nossos irmãos. E se você, lendo esse texto, fala assim, e que motivo eu tenho para fazer isso? Perceba, a vida está no sangue e Jesus derramou todo ele por mim e por você. Fiquemos de pé.